quadro Saiba Mais essa semana, vamos falar sobre a revalidação de diploma estrangeiro. E para responder as questões sobre esse tema, eu estou aqui com o doutor Alexandre Veronese, professor de Direito da Universidade de Brasília. Professor, como se dá a revalidação dos diplomas de graduação e pós-graduação expedidos por universidades estrangeiras aqui no Brasil? As universidades brasileiras, elas podem revalidar os diplomas que são emitidos pelas universidades estrangeiras nas áreas nas quais elas são autorizadas, credenciadas pelo Ministério da Educação. Então, por exemplo, alguém que tenha obtido um diploma de graduação em Direito numa universidade estrangeira pode pedir essa revalidação numa universidade brasileira que oferte o mesmo grau. A mesma coisa ocorre com a pós-graduação. Alguém que tenha obtido um diploma de doutor em Sociologia numa universidade estrangeira também pode ingressar no Brasil com um pedido de revalidação em uma instituição que oferte um doutorado em Sociologia. O normativo básico para isso é a Lei 9394 de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 48 e parágrafos. O que dispõe a Resolução número 1 de 2002 do Conselho Nacional de Educação? Essa resolução ela é um normativo do Conselho Regulamentar do Conselho Nacional de Educação acerca da revalidação dos diplomas de graduação. Tá? Ela não trata da pós-graduação. E, de uma forma geral, ela traça umas diretrizes, né, que devem ser seguidas pelas universidades quando elas, né, forem expedir regulamentos específicos e construir estruturas para a revalidação desses vários diplomas. A Universidade de Brasília e todas as outras universidades federais, elas têm regulamentações específicas que determinam e que discriminam a formação de comissões, etc. Ela também tem alguns parâmetros substantivos, né, que são importantes acerca da equivalência dos limites ou dos recursos acerca da revalidação. Quais são os documentos necessários para a revalidação do diploma aqui no Brasil? De uma forma geral, o discente ele precisa montar um dossiê. Né? Esse dossiê ele se compõe, né, das disciplinas que foram cursadas lá, qual era a carga horária, né, que lá foi cumprida. O objetivo sempre do processo é juntar essa documentação, né, de forma que o estudante ele possa mostrar que aquele curso corresponde, essa é a palavra-chave é equivalência, que aquele curso realizado no estrangeiro, ele tem uma equivalência a um curso que seja realizado no Brasil. Então, não existe assim um roteiro específico do documento A, B ou C. Na verdade, os documentos, toda a documentação de uma forma geral, ela tem que corresponder às áreas que a gente tem no Brasil. Isso gera um problema, porque eventualmente o curso estrangeiro ele é um pouco distinto, ele é um pouco diferente do curso aqui no Brasil. A universidade, inclusive, pode suprir isso com atividades suplementares, etc. O normativo, a resolução do Conselho Nacional de Educação, ela permite isso, que a universidade suplemente. Eu vou falar disso no processo como ele é feito no exterior, que aí isso fica bem evidente. Quem é responsável por expedir e registrar os diplomas? No Brasil são as universidades, né? São as universidades, são as instituições que são autorizadas pelo Ministério da Educação para tal fim. Né? As universidades públicas ou privadas, elas, né, passam por um processo de credenciamento junto ao Ministério da Educação e elas têm cursos que são autorizados pelo Ministério da Educação. Então existe um processo, né, que o MEC atua como uma autoridade, né, central do Sistema Nacional de Educação e ele outorga poderes para que as instituições possam emitir diplomas. Né? Consequentemente, são essas mesmas instituições que são compostas por acadêmicos que podem avaliar e realizar os processos de revalidação. Qual é o prazo para a expedição e o registro? Isso varia muito de instituição para instituição. Né? A gente sabe que tem algumas instituições que são bastante expeditas, né, em relação a esse processo e outras instituições elas, né, demoram bastante. Isso se torna ainda mais complicado se a gente pensa, na verdade, que é um sistema que tem uma área privada e uma área pública. Às vezes, uma instituição, elas são muito diferentes umas das outras. Né? Você imagina que uma instituição, talvez, que tenha, uma maior demanda, que ela vai acabar processando isso de uma forma mais lenta do que outra. Então, assim, não existe um prazo, que é importante, não existe um prazo fixado na lei para isso. Né? No máximo, a gente poderia dizer que existe um prazo de duração razoável desse processo administrativo, como prescreve a Constituição e a lei do processo administrativo. Mas, mesmo assim, sendo um sistema também com um lado, né, com um lado que é privado, é difícil a gente afirmar ou estabelecer um prazo, né, específico para isso. Né? A revalidação do diploma já é suficiente para o exercício da profissão aqui no Brasil?
O artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ele diz o seguinte, que a revalidação do diploma, ele outorga esse processo, ao fim desse processo, o diploma revalidado, ele tem validade no Brasil para todas as finalidades, como se ele tivesse sido emitido no Brasil. Então, a gente pode pegar um exemplo, né, no caso do direito, né, que um diploma revalidado de graduação em direito, por exemplo, de um aluno italiano, né, o momento em que ele for revalidado no Brasil, ele outorga, né, a revalidação, ela outorga a esse portador do diploma todas as prerrogativas inerentes ao bacharel de direito, inclusive poder fazer, né, se submeter a concursos públicos, realizar o exame da OAB, enfim, todas as atividades que são inerentes ao portador daquele grau. Existem normas específicas para os diplomas obtidos em países do Mercosul? Existe uma norma, existe um acordo internacional do Mercosul que concede uma admissão automática dos títulos para finalidades acadêmicas, né? Isso gerou bastante polêmica, né? O Ministério da Educação ele esclareceu o funcionamento desse acordo internacional, que ele serve basicamente para que um argentino possa estudar no Brasil e um brasileiro possa estudar na Argentina. Mas esse acordo, né, que garante essa utilização automática do título para fins acadêmicos, né, ela não se confunde com a utilização desses títulos para fins profissionais, e aí incluídos, né, progressão funcional de servidores, né, aí incluída a possibilidade, por exemplo, dessa dimensão automática, né, facultar ou outorgar poderes para que esse, né, estrangeiro ingressante no Brasil possa submeter ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil e por aí vai. Ele é um acordo que visa facilitar a movimentação acadêmica entre os professores e pesquisadores e não facilitar o ingresso ou acesso aos mercados profissionais, né? Mas essa é uma matéria acerca de discussão, enfim, que eu imagino que esse debate ele esteja ocorrendo, ele vai se ampliar nos próximos anos, à medida que o Brasil se tornar um mercado mais relevante, enfim, que haja mais circulação entre pessoas no âmbito não só do Mercosul, mas da América Latina de uma forma geral. E como se dá a revalidação em outros países? Isso varia muito normalmente, a regra geral é que quem revalida são as instituições universitárias, né? Então, por exemplo, né, conhecidos meus que foram estudar na França, eles tiveram um diploma revalidado pela própria instituição francesa, que pegou o histórico escolar, pegou nas disciplinas, avaliou, submeteu a uma comissão e disse, olha, a sua graduação em Direito no Brasil, ela vale e você pode aqui cursar, né, o doutorado que você se propõe e que, enfim, né, você está recebendo uma bolsa da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Nível Superior, a CAPES, para cursar aqui na França. Uma outra conhecida minha, por exemplo, foi para a Inglaterra, chegou lá e queria revalidar o diploma de graduação dela, que é igual ao meu, né, do FRJ. E a instituição inglesa disse, olha, o seu diploma ele vale e os seus estudos eles valem num determinado quantitativo, mas você precisa fazer algumas disciplinas, né, de direito inglês, para que, né, para que a gente possa lhe outorgar um grau. E aí você vai ter que cursar mais 2 anos. Né? Ela acabou não querendo fazer. Mas, assim, toda essa lógica, ela existe também para o Brasil. Né? Talvez o que a gente possa dizer, né, que a gente tem ainda, eu acho, dificuldades no Brasil, é de construir um sistema que seja mais claro, que seja mais evidente e que torne essa atividade da revalidação, isso vai ser necessário nos próximos anos, né, indubitavelmente, né, que torne isso mais claro, não só para os requerentes, né, mas para a sociedade de uma forma geral, né, para permitir o ingresso de profissionais, para permitir, né, a ida de profissionais do Brasil para fora, que a gente tenha mais cooperação, enfim, para que haja maior desenvolvimento, né, não só acadêmico, mas também profissional.